Criacionismo versus evolucionismo. Este será o título da nossa primeira aula do primeiro trimestre do ano de 2023 da classe Adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD na congregação em que sirvo ao Senhor, aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos na nova revista da classe de adolescentes, esta lição do primeiro trimestre de 2023, que é voltada para alunos de 13 e 14 anos de idade e cujo tema será Gênesis, o livro dos grandes começos. Então nós passaremos as próximas 13 aulas meditando a respeito de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Então veja só, eu vou falar aqui os títulos da lição, das lições, né? Porque é muito importante que quando nós iniciamos uma revista, eu gosto de fazer isso, eu também leciono aqui na minha congregação para mais de uma turma, então para a classe de adolescentes, para os jovens e também para a classe das irmãs na revista de adultos. E eu gosto, sempre que eu vou dar uma aula, pegar a lição e fazer, né, um apanhado ali, uma leitura de toda a lição. Então, eu prefiro, sempre que eu vou dar uma aula, eu faço primeiro a leitura da lição inteira. Por quê? Porque, por exemplo, se eu dou a primeira aula ou se eu dou a quinta aula, é importante que eu saiba o que vai ter depois de mim e o que já teve antes de mim, para que eu possa fazer conexões e entender o que os alunos já assimilaram ou o que eles ainda, né, talvez ali dá até para perguntar para os alunos se ficou alguma dúvida, porque às vezes nós vamos trabalhar um tema que já precisava ser entendido, ou que para que ele seja entendido, o tema anterior precisa estar claro. Por exemplo, quando nós vamos falar aqui sobre Noé, né, na lição 7. Então veja que 6 lições anteriores vão falando de assuntos até chegar em Noé. Então é muito importante que nós tenhamos uma consciência de toda a lição, das 13 lições, antes de lecionarmos, né, a primeira aula. E também na primeira lição, alguns professores gostam de mencionar o que o aluno vai aprender naquele trimestre, para que ele, para que chame atenção, para que ele possa criar uma expectativa a respeito das aulas que virão. Alunos nessa faixa etária, né, de 13 e 14 anos de idade, eles estão num momento que precisa um pouco de atenção, né? Requer um pouco de atenção nós, que somos professores, nós que temos um pouco mais de maturidade espiritual, para ajudar com que esses adolescentes consigam permanecer. Nós sabemos que é uma fase dos 4 anos de idade até os 14 anos de idade, é uma fase crucial para a aceitação de Cristo na vida dos crentes que nascem na igreja, né? Dos filhos de crentes, na verdade. Porque é o momento em que eles aceitam a Jesus ou recusam a Jesus. Então, nós, professores, temos um papel fundamental na condução dos nossos adolescentes para o entendimento da Bíblia Sagrada. Então, acho bem importante que na primeira aula nós façamos um apanhado do que será ministrado neste trimestre, convidando os nossos alunos para que eles possam vir. Eu sei que esta aula talvez não seja ministrada presencialmente, porque ela está prevista para o primeiro dia do ano, né? Então talvez na sua congregação ela não acontecerá no primeiro dia, mas em algumas congregações ela acontece durante a semana ou acontece no domingo, né? Uma mistura ali da aula 1 e da aula 2. Mas a questão é, professor, de alguma forma eu acredito que você conseguirá apresentar esta lição e pelo menos um resumo da primeira aula, né, para os seus adolescentes, seja por meio de um áudio no WhatsApp ou num grupo no Telegram, ou talvez por uma aula online, né, por uma gravação em vídeo, enfim, deixa Deus te usar na condução da administração destas aulas, mas por favor, não deixe os seus adolescentes, né, sem o conteúdo desta primeira aula, que é fundamental para o entendimento do Gênesis e para o entendimento do que é o criacionismo e o evolucionismo e também do que é a apologética cristã. Então vamos lá para a nossa primeira aula? Opa, eu ainda não citei, né, quais são as aulas que nós teremos aí, as 13 aulas. Então, antes da primeira aula, vamos lá. Hoje nós falaremos sobre criacionismo e evolucionismo. Na próxima aula, lição 2, falaremos sobre quem é o Criador. Na terceira aula, falaremos sobre a grandeza da criação. Na quarta aula, sobre humanidade, a coroa da criação. Na quinta aula, falaremos sobre o grande erro da humanidade. Na sexta aula, falaremos sobre o nascimento da sociedade. Na sétima, sobre Noé e o recomeço da vida. Na oitava aula, falaremos sobre Abraão e Sara, a semente de um povo. Na nona aula, abordaremos o tema Isaac e Rebeca, um casal especial. Na 10ª aula, Esaú e Jacó, 2 irmãos e uma promessa. Na 11ª aula,
Israel, o príncipe que lutou com Deus. Na 12ª aula, José, chamado para viver o plano de Deus. E na 13ª e última aula do primeiro trimestre, falaremos sobre Era uma vez uma família que se tornou um povo. Então veja só que conforme nós vamos entendendo o tema de cada uma das aulas, nós conseguimos ter uma visão de que nós falaremos nestas 13 aulas sobre todo o livro do Gênesis. Então olha só que importante que você, professor, que está aqui me assistindo, conheça o livro do Gênesis. Então, caso você ainda não tenha, né, lido todo o livro do Gênesis ou não se lembre, né, às vezes nós fazemos aquela leitura anual da Bíblia e o livro de Gênesis é o primeiro a ser lido. Né? Então, lá no comecinho do ano, a gente está ali relendo o livro de Gênesis, é muito importante que você, professor, tenha total consciência do que está escrito em Gênesis para que você possa ser usado por Deus para conduzir os seus adolescentes para o aprendizado e o entendimento a respeito do primeiro livro da Bíblia. Então, vamos lá para a nossa primeira aula agora. O título é Criacionismo versus Evolucionismo. A leitura bíblica está lá em Gênesis, no capítulo 1, leremos do versículo 26 ao 31 e também em Gênesis 2, capítulo 7. A mensagem, que é o título, o texto principal da nossa revista, está lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 3, e nos diz assim: Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Professor, lembre-se sempre de falar para os seus alunos a respeito da leitura devocional, que são estas recomendações bíblicas para serem lidas de segunda a sábado. São poucos versículos, mas são muito importantes para que eles cheguem na aula no domingo tendo mais profundidade bíblica, mais entendimento bíblico a respeito do que será tratado na lição no domingo. Então é muito importante que a gente dê uma lembradinha lá nos nossos adolescentes a respeito destas leituras. Então, os objetivos da nossa lição são, primeiro, apresentar e defender a doutrina da criação. Segundo, explicar a teoria do evolucionismo e as suas limitações. Terceiro, demonstrar a superioridade do texto bíblico sobre teorias humanas e temporais. Aqui neste nosso ponto, Ei Professor, ele vai nos falar sobre a importância de ler o livro de Gênesis, sobre a importância de que nós tenhamos alguns livros para preparar a nossa aula. E também cita os livros que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD, possui. Eu até esqueci de mencionar, mas deixa eu mencionar, por favor, que o comentarista da nossa lição, né, a respeito de Gênesis, é o João Paulo Mendes, é o comentarista desta nossa revista, e eu fiz a leitura dela e achei muito boa, achei muito clara a forma com que ele escreveu essa lição e preparou para que os nossos adolescentes pudessem aprender. Então, aqui nessa parte para citar livros, eu gostaria de apresentar a vocês que estão aqui 3 livros que eu acredito que são muito bons para o nosso entendimento de toda essa revista. Então, caso você consiga adquirir estes livros, será muito bom para que você possa basear as 13 lições que você vai lecionar aos seus adolescentes. E também, caso você não tenha, né, professor, esse conhecimento, é um conhecimento fundamental para nós que somos cristãos. Então, primeiro, eu trouxe esse livro, que é o Apologia da Fé Cristã, do Abraão de Almeida, ele é da CPAD, inclusive tem no site. Eu não me lembro agora o valor, porque eu ganhei ele de presente recentemente. Mas aqui no capítulo 10, ele vai falar sobre os darwinistas e o elo perdido. E no capítulo 11, ele vai falar sobre os cientistas que negam o evolucionismo. Então, este é um livro muito bom para que nós possamos entender o que é a apologia da fé cristã. Lembrando a você, caso você não saiba, apologia ou apologética significa defesa. É um termo grego que era utilizado no âmbito jurídico para quando alguém ia apresentar uma defesa. Então, a primeira vez que a gente vai ter o termo apologia é quando Sócrates vai se defender. Lá na Grécia Antiga, ele estava sendo acusado de apresentar aos jovens gregos algumas teorias que o governo não achava que elas eram bem-vindas. Então, Sócrates vai escrever uma apologia, uma defesa, né, ali a respeito do que ele estava fazendo. Depois nós vamos ver Paulo fazendo a apologia da fé cristã, e quem vai trazer esse termo para o meio cristão é o apóstolo Pedro, quando ele fala em 1 Pedro 3,15, acho que é 3,15, eu vou deixar o texto aqui para os irmãos,
que é importante que nós cristãos estejamos sempre preparados para dar a razão da nossa esperança ou da nossa fé para aqueles que não conhecem a Cristo. E este termo, a razão, no original grego, está como apologética, né? É importante que nós saibamos defender a nossa fé. Então, caso você, professor, não tenha uma visão a respeito do que é apologética cristã, eu te recomendo este livro. Ele é um livro que vai explicar bastante de forma clara o que é apologética da fé cristã. O segundo livro, ele está bastante condenado, porque eu li durante toda a minha adolescência. O meu pai me presenteou com este livro quando eu tinha 14 anos de idade. Ele foi bastante lido, bastante estudado, está todo marcado. É o livro Criacionismo, Verdade ou Mito, do Ken Han. Também tem na nossa CPAD, e a última vez que eu conferi, ele estava por R$ 49,00 no site da CPAD. Então, professor, ou aluno, né, que está aqui me assistindo, este é um excelente investimento para que você tenha aí na sua biblioteca. É um livro excelente para o entendimento a respeito de algumas coisas, de alguns pontos que a ciência toma como verdade, nós falaremos daqui a pouco aqui na nossa lição, e que às vezes nós cristãos não temos ideia de como debater a respeito disso, ou às vezes nós não temos ideia nem de como entender para nós. Né? Então, por exemplo, ele começa falando: existe realmente um Deus? Quantos de nós cristãos, ao sermos questionados ou confrontados a respeito da causa da nossa fé, saberíamos dissertar, responder à pergunta: existe realmente um Deus? Quantos de nós saberíamos dizer se Deus poderia ter utilizado a teoria do evolucionismo? Se a seleção natural, se o design inteligente, né, do nosso planeta realmente existe? Quantos de nós sabemos dissertar sobre este assunto? Bom, adquirindo este livro, você terá aqui são 27 capítulos que você terá uma explicação muito clara, com bastante pontos científicos e bastante textos bíblicos para que você possa saber como responder aos seus adolescentes, porque essa é uma lição que nós falaremos bastante a respeito desta dicotomia, uma falsa dicotomia que o mundo tenta criar entre fé e razão. Então é muito importante que você tenha este livro. E caso você seja pai de adolescentes ou mesmo professor de adolescentes, vale a pena você adquirir este livro e dar de presente. Eu tenho certeza que você auxiliará bastante a construção da fé de uma adolescente ao presentear uma adolescente com este livro. E por último, eu tenho aqui este livro Quero Entender a Bíblia, que também está bastante velhinho, porque tem até a data que eu ganhei ele em 2009 dos meus pais. Então, faz um tempinho, eu acredito que eu tinha 13 anos de idade, em 2009. E ele é um livro que ele vai abordar cada um dos livros da Bíblia. Eu até anotei aqui, ó, quando ele começa aqui no Gênesis, né? Então ele mostra aqui o que é o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, e ele vai falando o que está acontecendo, a data mais ou menos. Tem bastante figuras, então é bastante ilustrativo para os adolescentes, ajuda bastante. E ele vai mostrando mais ou menos quando aconteceu. Ele tem tem mapas. É um livro bastante completo para o entendimento de toda a Bíblia. Como nós vamos falar hoje a respeito de Gênesis, né, durante toda a revista, na verdade, sobre Gênesis, eu achei importante trazer para que você que leciona para adolescentes possa ter esse livro na sua biblioteca. Vai ajudar bastante na sua preparação das aulas para a classe de adolescentes e também para a classe de pré-adolescentes. Eu falarei sobre ele quando gravar o vídeo para os pré-adolescentes, porque neste trimestre... Opa, bate no microfone. Neste trimestre, eu também trarei aqui para os irmãos pré-aulas a respeito da classe de pré-adolescentes. Então, fica aqui a dica destes 13 livros. Todos eles são produzidos pela CPAD, né, a nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu acredito que eles serão de grande utilidade para você, que é professor da classe de adolescentes, ou para você, adolescente, que está aqui me assistindo. Eu tenho certeza que você se beneficiará bastante do conteúdo destes 3 livros. Amém? Então vamos lá para a nossa aula. Esta primeira aula é um pouquinho mais extensa, porque neste trimestre eu escolhi, né, não gravar aquela aula de apresentação para ver como fica. Caso fique muito grande o vídeo, no próximo trimestre eu provavelmente gravarei um vídeo separado apenas para falar a respeito de uma apresentação da revista. Mas vamos lá então. A primeira pergunta que nós faremos para os nossos adolescentes, aqui no ponto Vamos Descobrir, que é o equivalente a uma introdução, seria: você já ouviu falar sobre criacionismo e evolucionismo? Bom, é uma pergunta para você também, professor. Porque às vezes, né, nós chegamos, pegamos a revista e falamos: ai meu Deus,
Será que eu já ouvi falar sobre estes termos? São termos que eu acho que acredito que ficaram bem conhecidos na década de 80 e 90 aqui no Brasil. Né? Foi, inclusive, um período em que a CPAD passou a trazer algumas publicações que falavam a respeito destes dois temas. Né? Lá nos Estados Unidos, nós sabemos que eles já falavam bastante sobre isso em décadas anteriores, por conta da ciência ser mais avançada, ter mais investimentos, pessoas um pouco mais capacitadas por conta dos centros de estudo estarem lá. Mas veja que os nossos adolescentes, com certeza, aos 13, 14 anos de idade, já ouviram falar sobre criacionismo e evolucionismo por conta do que é ensinado aqui no currículo de educação brasileiro, a BNCC, consta que a partir do 6º ano, enquanto o adolescente tem em torno de 12 anos de idade, ele já será apresentado ao evolucionismo na escola. A nossa escola hoje, ela escolhe falar apenas do evolucionismo como verdade, e o criacionismo é trazido como uma doutrina falsa. Por quê? Porque é baseado na Bíblia, na palavra de Deus, e nós sabemos que grande parte do meio científico é ateu, né? Tem como base ali de entendimento, tem como ponto de partida de interpretação do mundo o ateísmo. Então, muitos deles rechaçam a fé cristã e também o criacionismo. Nesta aula, nós aprenderemos que a Bíblia nos ensina que Deus criou o mundo e também criou o ser humano. Mas que, por outro lado, no ensino escolar, a proposta evolucionista, que é contrária à fé cristã, é apresentada como verdade. Então, nós veremos nesta aula que o criacionismo é um ensino que defende que tudo o que existe foi criado por Deus e que o evolucionismo nega a possibilidade, para começo de partida, da existência de um Deus. Aqui na hora de aprender, no nosso primeiro ponto, nós falaremos sobre o ensino da criação divina. O subponto número 1 fala sobre uma doutrina fundamental. Então veja só, a Bíblia em seu primeiro versículo, Gênesis 1:1, nos afirma que no começo Deus criou os céus e a terra. Então essa é uma afirmação bíblica. A Bíblia ela não apenas nos traz normas a respeito de como nós iremos viver aqui na terra, mas ela nos fala no início do início. No primeiro versículo da Bíblia, ela nos ensina que Deus é o criador de tudo. Então, a primeira coisa que uma criança cristã deve ser ensinada é que foi Deus quem fez tudo, o mundo e tudo que nele há. Aqui nós vamos entender na continuidade que este verso é a introdução de todo o relato da criação que envolve os céus, as águas, a terra, o reino vegetal, os astros, os seres marinhos, as aves, os animais e a raça humana. Veja que o Senhor fez tudo o que ele desejou fazer e ninguém o aconselhou para que ele tomasse as suas decisões, como o profeta Isaías vai nos relatar em seu livro no capítulo 40 e versículo 14. Aqui no subtópico ou subponto número 2, nós falaremos que a criação aponta para o Criador. Então veja só, quando nós olhamos para o universo, nós notamos que não é possível que ele tenha passado a existir de forma aleatória. Nos últimos anos da década de 1990, os cientistas descobriram que existem 29 características do universo precisamente ajustadas que fazem com que seja possível a vida terrena. Veja que outro cientista ganhador do Nobel da Física de 1978 afirmou que as observações da ciência moderna apontam para uma criação sobrenatural. E, em resumo, é impossível que o planeta Terra existisse, né, ou passasse a existir nas condições perfeitas para a vida que nós temos hoje, sem que ele tivesse sido planejado para este fim. Essa combinação é chamada de sintonia fina ou alinhamento fino. É uma teoria muito conhecida no meio científico que nós, professores dos adolescentes e nós cristãos, podemos utilizar quando nós vamos fazer uma apologética, uma defesa da nossa fé. Então veja só, o profeta Isaías, há milhares de anos, já anunciava que Deus é o criador de todas as coisas. E o que é que a teoria, né, ou a sintonia do ajuste fino, ela diz? Ela nos fala que a condição de vida que nós temos hoje, ou seja, a temperatura da Terra, a distância que a Terra está do Sol, o tempo com que a Terra gira em torno do Sol, a distância que a Lua está da Terra e que a Lua e o Sol estão da Terra,
contribuem para que a vida aconteça da forma perfeita com que ela acontece hoje. Eu vou deixar aqui embaixo um link, vou ver se eu consigo colocar aqui no card também, para os irmãos que estão me assistindo, que chama O Ajuste Fino do Universo, e ele está no canal Deus em Debate. É um vídeo em inglês, mas tem a legenda, para que nós possamos assistir e entender, que fala exatamente o que é essa teoria da sintonia ou do ajuste fino. Você, professor, pode assistir e você pode também passar esse vídeo aos seus alunos. Não sei se você tem um canal com eles, um canal não, um grupo, né, no Telegram ou no WhatsApp, que você possa fazer com que esse conteúdo, esse vídeo chegue até eles. Por quê? Muitas vezes a nossa fé, principalmente na adolescência, lá na escola, é extremamente questionada a respeito do quão baseada em emoção, né, em sentimentos, em sentir a nossa fé. Muitas pessoas falam que nós cristãos vivemos do que nós sentimos, que não há base científica para o que nós cremos. Só que esta é uma das teorias que nós podemos utilizar para ensinar aos nossos adolescentes, para que eles não sejam presas fáceis do evolucionismo na escola, e também que nós podemos, né, utilizar quando nós vamos evangelizar pessoas não crentes. Porque, irmãos, vocês vão de conver comigo que quando eu digo que eu tenho experiências com Deus, elas são muito pessoais. As minhas experiências com Deus, as suas experiências com Deus, elas são coisas muito particulares. E geralmente o Senhor nos dá essas experiências de maneira pessoal. Só que quando nós vamos evangelizar alguém, seja este alguém uma pessoa não crente, já adulta, ou os nossos filhos e os nossos adolescentes dentro da igreja, é importante que nós partamos do princípio de que eles não receberão as nossas experiências da mesma forma que nós. Então, quando nós vamos evangelizar alguém, é importante que nós tenhamos apoios que não são apenas o nosso sentimento, aquilo que nós vivenciamos, porque a minha experiência de fé, ela me edifica muito, mas ela não vai ter o mesmo efeito em um adolescente que ainda não foi convencido da palavra de Deus, que ainda não aceitou a Jesus. Então, estes pontos que nós falaremos na lição são extremamente importantes para que nós possamos passar a nossa fé, defender a nossa fé para os nossos adolescentes, os nossos filhos e também para pessoas não crentes que nós precisamos evangelizar ao longo da vida. Então, lembrando, o vídeo estará ou aqui no card, mas eu também deixarei o link aqui na descrição para que você possa assisti-lo e passar para frente, passar para os seus adolescentes. Aqui no subponto 3, nós falaremos sobre a precisão científica da Bíblia. Então, veja só, a Bíblia ela não é um manual científico, mas vários pontos que a Bíblia falava já milhares de anos atrás, hoje são comprovados pela ciência. Alguns deles são, primeiro, o ciclo hidrológico, que já foi mencionado pelo próprio Deus lá em Jó e também em Eclesiastes. Que a terra está suspensa no vazio, também foi mencionado em Jó. Que o ar é pesado, também foi dito lá em Jó. E que o tempo, o espaço e a matéria tiveram um começo. Antigamente, antes lá de 1920, acreditava-se que a Terra não tinha tido um começo, que ela sempre existiu. Então, um cientista que agora me fugiu o nome dele, ele elaborou uma teoria dizendo que a Terra estava em constante expansão e que se ela estava expandindo, isso significava que ela teve um começo. Então, se ela teve um começo, alguém deve ter começado ela. Porque imagina, algo que começou, algo que teve um início do nada? Será que toda a perfeição que há na Terra, toda a perfeição que há no nosso corpo humano, viria do nada? É um ponto que vale que nós, né, consigamos fazer ali, dar uma cutucadinha nos nossos adolescentes para fazer com que eles pensem. Às vezes nós agarramos algumas espécies de ciência que são passadas a nós só porque elas têm este nome de ciência. Agora vamos pensar. Imagina uma mulher grávida, né, que traz à existência um novo ser humano. E 9 meses, em torno de 9 a 10 meses após o início daquela gestação, nasce uma pessoa com cérebro, com dedos capazes, né, de balançar, de fechar, um bebê que chora, que sente fome, que vai se desenvolvendo e se tornando uma pessoa racional. Veja que, será que isso tudo aconteceria do nada? Será que isso tudo viria de moléculas de água que se repartiram? É importante que nós possamos ensinar os nossos adolescentes, cristãos, né, que estão crescendo na igreja, a questionarem a ciência. Mas não questionarem apenas a ciência, a questionarem também a sua fé. Muitas vezes nós achamos que se nós questionarmos a nossa fé, nós vamos deixar de crer.
Às vezes a gente acha que a nossa fé não é algo que pode ser entendida, né, que pode ser explicada, mas ela é. Um dos pontos fundamentais para a aceitação de Cristo de forma racional é entender qual é a causa da nossa fé. Professor, que está aqui me assistindo, qual é a causa da sua fé? Qual é a razão, o motivo da sua fé, do seu cristianismo? Por que você é cristão? Você pode perguntar isso aos seus adolescentes. Por que você crê? Aí talvez um deles possa dizer: eu ainda não creio. Eu ainda não sei, sabe, não consigo acreditar não tenho 100% de certeza da minha fé. Este é um ponto fundamental para a aceitação de Cristo. O que nós não podemos é ensinar os nossos adolescentes a ter uma fé rasa, uma fé que qualquer vento de doutrina, que qualquer levante da sociedade pode derrubar essa fé. Lembra lá de Romanos, quando o Senhor nos fala do nosso culto racional? A nossa fé ela deve ser racional. O Senhor deixou pontos na Bíblia que hoje a ciência traz comprovação, não por acaso, mas para que nós pudéssemos ter argumentos para que a nossa fé fosse racional, não baseada apenas em emoção, não baseada apenas no que eu creio, mas baseado em razão. E hoje, muitas destes pontos que nós estamos citando, a própria ciência tem trazido comprovação de que eles existem. Muito antes da invenção do telescópio, a Bíblia já falava que as estrelas eram incontáveis. Então veja só, a palavra de Deus, que é a nossa base, né, de cristianismo, que é o nosso manual de vida aqui na Terra, ela muitas vezes apresenta pontos que hoje a ciência traz como verdade. Então, olha só, se a Bíblia já trazia, milhares de anos atrás, pontos que só hoje a ciência conhece, então será que não é porque ela foi inspirada, divinamente inspirada, pelo Criador da Terra? Olha que ponto interessante para nós apresentarmos aos nossos alunos. A própria questão de que se a Terra era plana ou não, a Bíblia já falava, né? Isaías está citado aqui, inclusive, Isaías 40, 19 a 22 ali, né? Que fala que o Senhor estava sentado sobre o globo terrestre, ou sobre a esfera da Terra. Bom, nós sabemos que globo é redondo. Então, se globo é redondo, a própria Bíblia já falava que a Terra é redonda, muito antes da ciência descobrir que a Terra não era plana, que a Terra era redonda, a nossa palavra de Deus já trazia este ensinamento. Você pode dar um glórias a Deus? Olha que coisa maravilhosa. Às vezes, nós temos medo, né? De questionar a nossa fé, de pensar sobre, ai, não quero nem saber o que a ciência fala para né, não deixar minha fé meio embaçada. Mas nós devemos fazer muito o contrário disso, o oposto. Nós devemos sim expor a nossa fé aos questionamentos, às indagações, para que ela seja testada de forma clara. A melhor coisa que nós podemos fazer para os nossos adolescentes é questionar a fé deles antes que a faculdade questione. E quando a faculdade questionar, ela vai dar um monte de argumentos ateístas que eles podem abraçar, porque eles não foram apresentados por nós, professores da classe de adolescentes, à defesa, à apologética cristã. Então, que o Senhor Jesus te abençoe e te ilumine, professor, para que você possa ter a capacidade de apresentar aos seus alunos uma defesa da fé cristã e mostrar a eles que o criacionismo não é uma doutrina de gente maluca. Muito pelo contrário, é uma doutrina que nós podemos sim comprovar de forma científica. No primeiro auxílio teológico, vai nos mostrar aqui sobre o fato de que os adolescentes estão em constante transformação, de que é uma idade caracterizada por muitos conflitos e que nós, professores, precisamos ser bastante didáticos para prender a atenção deles. Aqui no ponto 2, a teoria do evolucionismo, nós vamos entender o que é o evolucionismo. Então, no subtópico 1, fala assim, o que significa, né, evolucionismo? Veja que é uma teoria que defende o surgimento da vida através da evolução lenta e gradativa das espécies. Aquele livro que eu mostrei aqui no início, o Criacionismo, do Ken Han, ele vai falar bastante sobre o criacionismo, então eu indico novamente para você, professor, aluno, porque ele vai te ajudar bastante no entendimento do criacionismo. Veja aqui, o que Darwin estava dizendo é que, ao longo de milhares de anos e por meio de sucessivas etapas, os seres vivos sofreram adaptações de acordo com o ambiente no qual eles viviam, até chegarem ao estado atual. Ou seja, Darwin estava dizendo que antes do ser humano ser como nós somos hoje, estar em pé, ser bípede, né, andar sobre duas pernas, ele já foi um protótipo bem diferente desse. Sabe quando a gente vê aquela evolução do macaco? Então,
Ali está dizendo que houve uma evolução lenta das espécies. Qual o problema com essa teoria do Darwin? Não há, quando nos registros fósseis, né, quando eles encontram ali aqueles restos de ossadas, estas pessoas de transição. Não há estes organismos nem nos peixes, nem nos anfíbios e muito menos nos seres humanos. Essa transição. Não houve estes seres humanos que eram quadrúpedes. Então, se não há essa transição das espécies, no que se ampara, no que se baseia o evolucionismo? Fica aqui uma pergunta, uma indagação para nós. No tópico 2, né, o subtópico 2, vai nos falar sobre o pressuposto naturalista. Veja que o evolucionismo ele está apoiado no naturalismo. E o naturalismo ele defende a ideia de que apenas as leis e as forças naturais operam no mundo. Para o naturalismo, não há espaço para um Deus, para um ser divino. Portanto, o naturalismo exclui Deus de todas as suas conclusões. E o evolucionismo se ampara no naturalismo. Portanto, o evolucionismo também exclui Deus de todas as suas concepções. E se nós excluirmos a possibilidade da existência de um Deus, no que é que nós vamos amparar toda a existência do universo? Eu vi recentemente uma demonstração, né, da questão do ajuste fino. Quando nós olhamos para a Terra e nós vemos toda a perfeição com que a Terra está, a distância que eu falei agora há pouco, né, que ela está do Sol, da Lua, se tivesse mais perto não teria como haver vida, porque o Sol queimaria tudo. Se a Lua tivesse mais perto, nós teríamos enchentes, né, porque a Lua está diretamente ligada à posição da água, né? Se a água vai subir ou se vai baixar, tudo tem a ver com a Lua. Se nós estivéssemos mais perto da Lua, a Terra seria tomada por enchentes. Então veja que tudo isso, essa perfeição do universo, ela não pode ter vindo do acaso. Imagina que você vai chegar num hotel para passar uns dias em um hotel. Ninguém te perguntou nada. Você colocou seu nome lá, seu CPF, pagou aquela entrada naquele hotel. E quando você chega lá, está tocando o seu hino ou a sua música preferida, né? Lá, seja uma música de orquestra, por exemplo, né? Uma sinfonia, está tocando lá um Mozart, se você gosta de música clássica, ou talvez um hino da harpa esteja tocando, talvez você goste de um hino da harpa específico. Vamos hino 304, A Face Adorada. Talvez seja o seu hino preferido. Aí quando você chega no seu quarto de hotel, tá tocando esse hino. Você sente um cheirinho. Você fala, nossa, eu gosto de cuca de banana, por exemplo. E alguém fez cuca de banana para mim. Tá tocando o meu hino preferido, tem o meu bolo preferido. A cama, o jogo de lençol que tá na cama, tem a minha cor preferida. Eu gosto de lençóis brancos e sobre leito, né, azul. E o quarto está todo programado para me receber sem que ninguém tivesse me perguntado nada. Não sabiam nem que eu era cristão. Mas o quarto tem até uma Bíblia me esperando. Eu gosto, por exemplo, de marcar a Bíblia com post-it. Deixaram até post-it e lápis para que eu possa fazer o meu devocional diário no hotel. Você acharia que tudo isso foi por acaso? O seu bolo preferido, o seu hino preferido, a cor, né, de lençóis, de jogo de cama que você gosta, a Bíblia do jeito que você gosta, com marcadores de página das cores que você gosta. Você acha que tudo isso seria por acaso? Ou será que sua esposa ou seu esposo talvez teriam colocado naquela parte de observações, quando a gente vai alocar fazer alugar, né? Alugar? Ai, gente, fugiu o nome. Reservar um quarto de hotel naquela parte de observações, será que alguém não escreveu exatamente o que você queria, o que você gostava, do jeito que você gostava? Até o ar-condicionado está assim, no número que você gosta, na altura, né, que você gosta. Isso nunca poderia acontecer por acaso. Por quê? Porque nós somos praticamente 8 bilhões, né, de habitantes na Terra hoje, e cada uma das pessoas são diferentes. Cada povo, cada cultura, cada língua se comporta de uma forma diferente. Imagina que esse hotel ia adivinhar exatamente o que você gosta, mais de uma coisa que você gosta. Será que isso aconteceria por acaso? Não, né? Então, por que é que nós podemos considerar que a forma com que a Terra está posicionada no cosmos é por acaso? Por que é que nós poderíamos considerar que é por acaso o fato de que nós temos estações e de que a Terra gira em volta do Sol? Então, nós temos dois hemisférios, enquanto um hemisfério está no verão, o outro hemisfério está no inverno, de forma perfeita. Será que isso poderia acontecer por acaso? Assim como você entrar num quarto de hotel e ter tudo que você prefere, tudo que você gosta lá? É mais difícil acreditar que foi por acaso, não é? Então veja, o evolucionismo se baseia no acaso. Literalmente no fato de que as espécies foram se modificando de forma lenta e gradual. Mas do nada? Do acaso?
Veja que há muitos furos na teoria evolucionista. Ainda assim, ela é tida como a aceita, como a principal. Até hoje, nas nossas escolas brasileiras, os nossos adolescentes cristãos estão sendo ensinados de que a teoria mais aceita é a do evolucionismo. Portanto, cabe a nós, professores da Escola Bíblica Dominical, mostrarmos aos nossos alunos de que há muitas falhas na teoria evolucionista e que estas falhas não ocorrem no criacionismo. Então, portanto, quando nós pensamos se quem é mito, né, o evolucionismo ou o criacionismo, nós podemos tranquilamente colocarmos o evolucionismo dentro do mito. Só não é dito, né, acatado como um mito, principalmente aqui no Brasil, por quê? Porque não existe um desejo, né, da nossa escola, da nossa educação, de que os nossos alunos sejam instruídos em uma teoria que se ampara na Bíblia Sagrada. Porque se nós nos ampararmos na Bíblia Sagrada para o nascer do mundo, né, o início de tudo, então nós teremos que aceitar toda ela. E você pode acreditar, não é mesmo, que a maior parte da população não quer ter a Bíblia como como seu manual, como sua base de vida. Então, é melhor rejeitar tudo que a Bíblia Sagrada nos oferece e tratá-la como mais um livro, como um conto. É mais fácil. Ninguém quer, não existe um desejo, né, da sociedade como um todo, com que a Bíblia seja tida como um manual de vida, como uma verdade absoluta. As pessoas preferem tratar a Bíblia como um livro cheio de falhas, e não como um manual, como um livro que é o livro, né, sobre todos os livros. Então, muito por conta disso, o evolucionismo é tido como a teoria aceita e o criacionismo é rechaçado. Continuando, nós vemos aqui no subtópico 3 que o evolucionismo não pode ser provado cientificamente, que a teoria evolucionista não é ensinada como uma hipótese ou uma sugestão aqui nas nossas escolas, infelizmente. Ela é tida como uma verdade absoluta, mas ela não é. A própria ciência rejeita o evolucionismo como uma teoria aceita. Lá nos congressos em torno de 1980, 1990, nos Estados Unidos, já existia um que eles chamavam de neo-darwinismo, ou seja, eles já estavam começando a pensar numa nova forma de entender a teoria do evolucionismo, porque eles começaram a perceber que existia, sim, muitas falhas na teoria evolucionista. Nós temos aqui o segundo auxílio didático e você, professor, pode fazer a leitura dele ou não, mediante ao tempo que você tiver disponível com os seus alunos. Aqui no ponto 3, nós veremos que a palavra de Deus permanece para sempre. No subtópico 1, vai nos falar que o evolucionismo e o registro fóssil, que muitas pessoas falam que eles comprovam o evolucionismo, na verdade não comprovam. Por quê? Se comprovassem, nós deveríamos encontrar, o que eu falei agora há pouco, estes organismos de transição das espécies, e eles não são encontrados. Nós não vemos ali um sapo que é inferior ao sapo que nós temos hoje. Sapo sempre foi sapo, do jeito que tem hoje. Assim como o macaco sempre foi macaco e o ser humano sempre foi ser humano. Então, se nós não encontramos estes registros fósseis, será que a teoria evolucionista pode ser acatada como verdadeira? Ou será que eles ainda estão acreditando que existem organismos anteriores a estes, né, a estes? Será que eles ainda acreditam nisso? Bom, grande parte do meio científico já dispensa a teoria evolucionista, já estão abraçando outro tipo de teoria. Né, já estão procurando outra coisa que não seja o criacionismo, porque, como eu falei, não é do interesse da ciência que a Bíblia se revele, né, como a verdade que nós cristãos cremos. Então, eles estão sempre procurando uma teoria que não seja o criacionismo. Ainda assim, vem teoria, vai teoria, o criacionismo permanece. Nós sempre temos criacionismo versus alguma coisa, mas o criacionismo não sai, porque o criacionismo tem a Bíblia como base. E nós vemos que a Bíblia não sofre alteração, ela é imutável. Tudo que está registrado na Bíblia está registrado há muito tempo e permanece de forma igual nos nossos dias. Então a Bíblia pode sim ser tida como verdadeira, será catada como verdade absoluta por nós e por nossos alunos. Amém? Continuando, nós vemos aqui sobre o testemunho bíblico a respeito da criação. Vários textos bíblicos dão testemunho da criação divina, como está relatado em Gênesis, em Salmos, em Provérbios, em Cantares, em Hebreus. O Senhor colocou a terra em seu preciso lugar para que ela fosse habitada. Veja que o profeta Isaías declarou que o Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo o que nela existe, e também deu a vida e o fôlego de vida a todos os moradores da terra.
Deus falou por meio do profeta Isaías e nós podemos acatar estes textos como verdade para a nossa vida, porque muitos deles hoje são comprovados pela ciência. Aqui no subtópico 3, do tópico 3, nós temos que a palavra de Deus sempre permanecerá. Veja que Paulo declarou que desde que o Pai criou o mundo, as suas qualidades podem ser vistas na criação. Mas muitos homens se recusam a reconhecer o Senhor como Criador e não lhe dão glória, antes são ingratos. Por conta disso, as suas mentes estão vazias e cheias de escuridão. Apesar de todo o esforço tolo do ser humano, Deus nunca deixará de ser o único e sublime Criador. A sua palavra é verdade e permanecerá para sempre. Amém? Como eu falei agora há pouco, nós sempre temos o criacionismo versus alguma teoria que a ciência traz. Mas o criacionismo nunca sai dali. Está sempre como sendo, primeiro, criacionismo versus alguma coisa, porque ele está amparado na palavra de Deus. E a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Aqui na nossa conclusão, nós veremos que o criacionismo bíblico é a verdade sobre a origem da vida. O evolucionismo não se apoia em verdades científicas confiáveis. Deus criou tudo o que existe. É ele quem mantém a natureza e a vida humana. Ele é o dono de toda a criação. Amém? Professor, eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe neste primeiro domingo do ano de 2023, que ele te ilumine, que ele traga inspirações para você na condução da sua aula, na ministração da sua aula, para que os seus adolescentes possam ser alcançados pelo Senhor e convencidos, transformados pelo Espírito Santo a respeito da infalibilidade das Escrituras. Então eu desejo que o Espírito Santo coloque as palavras certas na sua boca e que você e também os seus adolescentes possam sair dessa aula ainda mais crentes na verdade das Escrituras. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.